Oi, gente, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez eu aqui, estou estreando aqui ainda, não sei mexer, né? Ainda estou aprendendo. Sejam bem-vindos todos que vão participar, que vão entrar depois. Eu desejo uma boa tarde, uma boa noite para quem vai entrar depois e um bom dia quem vai ver. Que Deus abençoe cada um de vocês. Ainda não tenho ainda experiência aqui no Facebook, é a primeira vez que eu tô abrindo a live. Esses dias não deu, né? Porque pra gente, assim, aprender a mexer, a gente tem que estar sempre compartilhando. E esses dias houve muitas situações difíceis que eu não consegui dar continuidade, né? E é interessante que até a gente tem momentos que nós estamos assim meio parados, né? Alguma coisa acontece aqui, a vida, a correria do dia a dia, e a gente vai deixando as coisas de Deus para depois. Mas coisa de Deus não pode, né? A palavra de Deus diz assim que a gente tem que buscar o reino de Deus e a justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Nós temos que buscar primeiro a Deus. Nosso olhar tem que estar sempre voltado para o céu, primeiramente, né? Buscar as coisas lá do alto, depois as coisas materiais, as coisas que nós necessitamos, né? Porque até Deus sabe o que nós precisamos, amém? Mas primeiro ele fala que você tem que colocar ele em primeiro lugar. Então, seja bem-vindo, que Deus abençoe. É importante também que vocês compartilhem para que pessoas, almas sejam alcançadas, vidas, né? Tem muitas pessoas que têm situações que nem eu tô acabando de comentar aqui, já no começo para a introdução, como tem pessoas que deixam as coisas, a vida, a correria, o mundo tá correndo demais as coisas, a gente fica nessa dificuldade de fazer algo para Deus, né? Nunca tem tempo, tá sempre quando faz reclamando, ou arruma um tempo, sabe? Nós estamos nesse tempo, né? A gente prefere tanto fazer tantas coisas no mundo e deixar as coisas de Deus de lado, né? E essa palavra que o Senhor tocou no meu coração é uma palavra que eu estava ontem dando uma olhada na internet aqui e vendo, né, as pessoas compartilhar a palavra, que tem muitos grupos de pessoas, muitos irmãos, muitos pastores. Eu gosto de ir nas lives deles. Pandora, a minha gata. Então eu passo. Não, Pandora, vai. Ah, então, aí, desculpa, gente, é minha gata. Aí ela entra aqui na frente, né? Então eu gosto muito de ver as publicações, os irmãos, tem vários, né? Tem pastores, tem missionários, tem evangelista, né? Tem presbítero, tem vários. Aí eu comecei a olhar a mensagem. Eu tava até assim um pouco meio desmotivada, né? E aí eu vi um irmão que falou sobre o desânimo aqui no Facebook, e aquilo me tocou aquela palavra no meu coração. Quantos de nós, né, andamos desanimados com a situação da vida, né? E essa palavra que Deus tocou, né? Foi tão forte, falei, puxa vida, Deus, eu tô deixando tantas vezes eu vou fazer isso, tem uma coisa atrapalha, eu vou na outra, tem outra coisa que tá atrapalhando, né? Então eu falei assim, não, e eu senti tanto no meu coração, aquela palavra foi tão forte que eu falei, não, eu tenho que voltar, eu tenho que deixar minhas coisas de lado para fazer as coisas de Deus, né? Tô deixando muitas coisas de Deus de lado agora, do tempo pra cá, umas situações, são situações que vai acontecendo, N situações que a gente vai deixando Deus de lado, vai colocando Deus em segundo lugar. E aí quando vem os problemas, vai aumentando, porque a gente vai sentindo a dor, vai sentindo a aflição mais, né? Quando você tá revestido da palavra, não que eu não aposto a palavra, todo dia eu posto aqui no grupo, mas é mais importante também você, quando Deus chama você para fazer alguma coisa, você não pode deixar para depois, né? Você tem que exercer aquilo que Deus te chamou, né? Então a gente tem que praticar aquilo que Deus nos chamou, então nós não podemos deixar para depois, amém? Então a palavra que eu ouvi ontem, o irmão tocou, e foi aqui que eu senti que Deus tocou no meu coração, é em Filipenses, tá? Se você não chegou ainda, né, pode chegar, dê o like, comentar, compartilhar, para ajudar também a divulgar, até porque é a minha primeira vez, e quanto mais pessoas incentiva, mais a gente está participando, mais a gente está aqui, né, abrindo lives para as pessoas também que precisam de uma palavra, né? Porque nós estamos vivendo um mundo que a gente vê muitas pessoas falarem muita coisa, né? Mas o direcionamento para nossas vidas e o alimento para nossa alma é a palavra de Deus, né? Ela nos alimenta. Pode passar qualquer situação, mas se você for alimentado pela palavra, você consegue se superar e você consegue se fortalecer do dia no Senhor, porque Ele nos fortalece. É Deus que nos fortalece, amém? Então nós precisamos de Deus, né? O mundo oferece muita coisa, mas é passageiro. Mas o que Deus nos oferece é a vida eterna, amém? E nós temos que se fortalecer
em Deus e Jesus está vindo aí, né? A vinda de Jesus está próxima, né? Ele já está na porta e nós temos que cada dia mais se converter, se arrepender do nosso mau caminho, do nosso pecado e ter um olhar, uma vida voltada para Deus, amém? Glória a Deus, receba a palavra de Deus já, né? Já tá, porque a vinda de Jesus é profético e é verdadeiro mesmo, né? Vai acontecer em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Então, para vocês que estão chegando, então compartilhe, se vocês quiserem compartilhar com um irmão, com uma irmã, com uma pessoa querida, né? Vocês podem compartilhar. Eu não tô conseguindo compartilhar aqui porque o Facebook ainda não abriu ainda essa parte para mim aqui. Então, vocês podem compartilhar para ajudar, amém? Bom, a palavra que Deus tocou no meu coração aqui ele fala no versículo 4, né? Fala assim, Filipenses capítulo 4, já no versículo, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor, né? Seja a vossa moderação conhecida a todos os homens, perto está o Senhor, amém? Então Deus está dizendo que é para nós se alegrar nele, ele está perto de nós. Significa que Deus está falando que ele não abandona nós. Ele está perto de nós em qualquer circunstância que estamos passando. Que dá a impressão que tem momentos na nossa vida que nós estamos passando tantas situações difíceis, tanta tribulação, tanta dificuldade, tempestade, uns são deserto, cada um N situações, né? E aí a gente pensa que nós estamos sozinhos, né? Deus não está aqui, não, Deus está perto de nós. Ele está perto, ele está falando que ele está perto. Alegrai-vos no Senhor, né? Deus fala assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, alegrai-vos no Senhor. Ele está perto. Olha só o que Deus está falando, né? Filipenses fala... Ele está perto está o Senhor, então ele está perto de nós, ele está conosco, amém, glória a Deus. Então não andeis, aí ele fala, não, no versículo 6, não andeis, Filipenses capítulo 4, versículo 4, 5, e agora o versículo 6, não andeis ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus, né, as vossas petições, o nosso pedido, nossas orações, as nossas súplicas, amém, pela oração e pela súplica, né, que é, né, pela suplicando, Deus pedindo, clamando ao Senhor, né, como ações de graça, louvando, agradecendo, né, bendizendo o nome do Senhor, né, então ele fala para você não andar ansioso. Então, nesse momento que você está ansioso, está nessa passagem de situação difícil que cada um está passando, é aquele momento que a gente está parando, um está parando, eu acabei de falar, está desanimando, mas é momento que nós não devemos se desanimar. É hora de nós clamar, orar, suplicar a Deus, né? Suplicar a Deus, fazer nossas orações, adoração, né? Bendizer o nome, exaltar o nome de Deus, porque é nesse momento que nós somos mais provados ainda por Deus, porque é aquele momento que nós não recebemos a nossa resposta que nós precisamos, aquele momento que a porta não se abriu, aquele momento que vem um problema de enfermidade na família, também vem um problema assim sério, que às vezes a gente vem uma situação que às vezes você não consegue ver uma saída. Esse momento não é o momento de nós esperar, é o momento de nós adorar, é o momento de nós agradecer, é o momento de nós dar graças a Deus, né? Porque tudo coopera também, a palavra de Deus diz que é tudo para o bem que ama Deus. Então é necessário que nós passemos por esse processo, até porque o próprio Deus nos prova, né? Então é necessário, então, o crente mesmo tem que ter essa fé, nós temos que ter essa certeza que tudo que acontece há um propósito de Deus na nossa vida, né? Se a pensou se nossa vida fosse só alegria nesse mundo, não é esse mundo que Deus está oferecendo a vida, né? A felicidade é a vida eterna, é um mundo que não vai ter briga, não vai ter guerra, vai ter paz, né? Jesus é paz, né? A gente vai ver agora daqui a pouco mais um pedacinho daqui do trecho do Filipenses, fala sobre a paz de Jesus, né? Então é importante como a gente na ansiedade, não colocar a nossa ansiedade. Ele fala para você não andar ansioso, não só ansioso, mas também desanimado, né? O ansioso é uma pessoa também que ela fica tão ansiosa com as coisas que acaba se desanimando, porque às vezes as coisas não acontecem quando a gente quer, né? Não acontece conforme a gente queria, sabe? Mas o jeito de Deus trabalhar não é nós. Quantas pessoas fazem plano e se frustram? Quantas pessoas constroem casa e às vezes se separam até? Quantas já vi pessoas construir casas maravilhosas com o marido e se separaram? Às vezes os planos dela não tava dentro da vontade de Deus, né? E tomar cuidado, a ansiedade, ela atrapalha a nossa vida, ela afasta também de Deus e a falta de confiança em Deus. Nós quando estamos muito ansiosos, e a ansiedade, ela traz desânimo, porque há uma frustração em nós. Há causa uma frustração muitas vezes, porque nós esperamos uma coisa e não
não acontece como nós queremos. E às vezes Deus permite muitas coisas. Eu analiso hoje muito a minha vida. Às vezes as coisas não acontecem porque a gente colocou muito plano. Mas não é aquilo que Deus quer para nós. Muitas vezes a gente se fixa muito naquilo que nós queremos e não é a vontade de Deus, né? Até Deus permite muitas vezes, a gente vai indo, quando chega um momento, vê assim, nossa, mas não era isso, né? Não é mesmo, né? Não era. A gente vai, mas por que deu errado? Tava dando tudo certo. Não é, porque a matemática de Deus não é a nossa, não, né? Ele trabalha de maneira diferente, né? Nós não vamos entender, não é para entender, não, é para confiar, tá? A palavra é para confiar. E tem muita gente que tá desanimado, né? Fica desanimado, ansioso, né? Aí não deu certo, quer tomar uma decisão, não pode, porque decisões precipitadas só traz consequências erradas, escolhas erradas. Aí fica a vida inteira se lamentando que fez aquilo errado.